tem que ter conhecimento, e aí por isso mesmo que não dá para ficar copiando treino do youtuber, não dá para ficar copiando treino, né, de seja quem for no Instagram, no TikTok. Dentro do tema, esse controle, porque a gente, dentro do conceito carga de treino, a carga externa é uma métrica. Ela é dada em quilogramas para o treinamento de força, ela é dada em duração para um treino de Ela é bicicleta exata, né? estacionária, Vamos dizer assim. exatamente. Então você tem que ter uma métrica. Ah, eu vou correr quantos quilômetros? Então, a gente está falando de quê? Distância. A distância na corrida ela é uma métrica. Então, isso é uma carga externa ao treino. Tipo, hoje, se eu correr 10 quilômetros hoje, eu consigo correr a mesma distância amanhã? Não sei, a probabilidade de em números gerais não, você precisa deixar o seu corpo se recuperar, mas e se eu correr 1 quilômetro hoje, eu consigo correr 1 quilômetro amanhã? Provável que sim, por quê? A duração, a distância vão ser menores, isso dará capacidade ao seu organismo dentro de 24 horas, que é o espaço que você tem de uma sessão para outra, estar apto a correr a mesma distância. Então a gente tem que sempre focar nisso, métrica. E aí eu falo como atleta de levantamento de peso, como profissional, e aí eu vou colocar, digamos, não é ego, é a questão do título. O meu mestrado que eu estudei isso e eu posso dizer com segurança, a gente tem que sempre olhar o que a gente vai fazer no dia seguinte, porque senão as coisas se perdem. Tudo que não tem controle, você fica perdido, você não sabe para onde você aonde você está e aonde você quer chegar. Então fica uma coisa solta. Eu acho que, de uma forma geral, acho que no cenário, não só aqui em Juiz de Fora, acho que de uma forma geral mesmo, as pessoas fazem o que dá na cabeça e, infelizmente, até alguns dos nossos colegas simplesmente soltam, tipo: "Não, espera aí, será que eu tô com volume adequado? Não tô?". Isso é uma crítica, eu acho que construtiva, que a partir do momento que o profissional de educação física tá ali inserido no fitness e quer programar alguma coisa para desde da pessoa mais normal: "Ah, só quero qualidade de vida", ou a pessoa quer meter o shape no ano, ela precisa levar isso em consideração, porque senão você pode, você mesmo me falou isso, o erro do médico, ele pode ser fatal por um erro só. Nós, como profissionais de educação física, o acúmulo de erros, ele pode gerar um erro fatal, mas é o todo dia um pouquinho, como a minha avó dizia: "De grão em grão a galinha enche o papo", é a mesma coisa. É interessante o que você diz, porque você tem que ter conhecimento, e aí por isso mesmo que não dá para ficar copiando treino do youtuber, não dá para ficar copiando treino, né, de seja quem for no Instagram, no TikTok, porque existe uma ciência e essa ciência é extremamente complexa na hora de você prescrever e manipular. Tem princípios a serem observados e respeitados nessa programação, e como você disse, eu posso ter o mesmo volume. Como eu distribuir esse volume, né? Então, e aí, sabendo de fisiologia, eu sei como eu me recupero ou não daquele volume. E eu sei também de um princípio, né, mais de um, da adaptabilidade, da individualidade biológica, da sobrecarga progressiva. Eu vou manipular as variáveis para você, diferente até para ele, que é teoricamente idêntico geneticamente a você, mas fenotipicamente não é. Então, isso é muito importante a gente esclarecer para o público aí. Bom, você esclareceu a questão do volume, o que que é volume, né? E a intensidade do treino. A intensidade ela é uma métrica. Dentro do treinamento de força, a gente pode utilizar a massa, né, que é o peso em quilogramas. Então eu estou usando 50 quilos, estou usando 100, estou usando 120. Essa é a minha intensidade. Partindo para outros esportes, por exemplo, a corrida, a intensidade está vinculada à velocidade com que eu corro uma determinada distância. Então a intensidade ela tá vinculada a isso, né, é a quantidade de peso, a quantidade de velocidade, o que que eu vou fazer ali, o quão intenso está meu treino. Aí eu também tenho outras formas de medir a intensidade, por exemplo, na corrida, eu estou usando a métrica velocidade, mas eu posso avaliar a intensidade do treinamento baseado na frequência cardíaca também. E Aí pode falar. é só para complementar, para você que está
né, assistindo a gente daí de casa, do celular, enfim, entendam, quando a gente fala de métrica, intensidade, a velocidade na corrida, o aumento da massa em quilogramas no treinamento de força, isso são variáveis externas. Como é que eu vou medir a variável interna? Um exemplo é a frequência cardíaca. Se você aumentar a velocidade na corrida, olhar para o frequencímetro, o mais natural vai aumentar o número que está ali, de 140 vai passar para 150, 160. Então aumentou a velocidade, são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a velocidade, vai aumentar a frequência cardíaca, tanto a externa quanto a interna. E quando há uma disparidade nisso, é sinal de: "Opa, atenção". É É, sinalzinho a luz amarela ou vermelha, né. é o vermelho. E é interessante porque então nós temos, volume e intensidade, né. Acho que vocês conseguiram esclarecer aqui. Só que quando eu vou prescrever, eu tenho que fazer a inter-relação de volume e intensidade. Isso vai variar de acordo com o objetivo que eu tenho ao alcançar com aquela pessoa. Como que vocês controlam isso, em termos de controle de carga de treino, e se isso gera unidades de treino também, né? Como que vocês utilizam isso para fazer a periodização, ou seja, a ondulação ou a linearidade, aí depende do que você escolher, para manipulação dessas variáveis? Eu particularmente no meu trabalho do dia a dia com os meus clientes de personal, eu tenho uma planilha aonde que eu coloco volumes, aonde eu tento o maior problema para nós seres humanos normais que não vivemos do esporte, a gente não recebe para treinar, então assim, não te gera renda, é o quê? Adequar a realidade da pessoa. Quanto tempo que a pessoa tem para treinar? E aí, mais uma vez, é o que você sempre disse para gente, fisiologia. Porque fazer 20, 30 repetições na mesma série, de série única, é diferente. Eu sempre dou esse exemplo para quem me pergunta de volume. Você faz uma série de 10 repetições com 100 quilos de agachamento. No final das contas, você tem o quê? 1 tonelada de carga de treino. Mas se você não tem a capacidade de executar 10 séries ininterruptas, ó, desculpa, 10 repetições ininterruptas, não consigo fazer 10 repetições, mas eu consigo fazer uma repetição. Então você faz 10 séries de uma repetição com os mesmos 100 quilos. A fisiologia muda, porque um treino ali ele é mais tensional, porque vai exigir mais do seu sistema nervoso central para disparo e ativação de As músculo, adaptações vão ser e a diferentes. adaptação vai ser diferente. Aí você pega o seu cliente de personal no seu dia a dia ali, e o que que ele quer? Eu tenho pouco tempo, mas eu quero hipertrofia. E aí o que que você hoje é muito claro isso na literatura, o volume que manda. Sim. É o volume que manda, não é nem às vezes nem a intensidade. Há relatos na literatura que 30% de uma carga máxima, você consegue ter hipertrofia, só que E nem foi esse tão diferente, né, quando a gente equaliza o volume, né, não sim, foi não foi diferente. diferente. É esse exemplo que quando a gente joga nos números, eu acho legal que o profissional de educação física ele tem que saber mexer com o número. 1 vezes 10, 10 vezes 100, 1000. Uhum. 10 vezes 1, 10 vezes 100, 1000. São 2 treinos De 1000. de 1000, só que a adaptação fisiológica, ou seja, como o meu corpo responde, é diferente. Aí é a ciência do treinamento. Aí você Exato. tem que sa por isso que eu tô falando, não dá para copiar treino de youtuber, não dá. A gente está falando de base fisiológica, compreender como o corpo, na sua homeostasia, vamos dizer assim, ele reage, como eu jogo a pedra e o que que eu quero que as respostas que venham, para quem, em que momento, né, e quais meios e métodos eu tenho para isso. Então não é simples. Quando você bota tudo isso, mais o que você falou muito bem, que eu sempre falei isso também com vocês, a anamnese é o principal ponto de uma boa prescrição. Sim, Você entender a pessoa que está do outro lado. Quem é ela? Quanto tempo ela tem para treinar? Qual que é o dia a dia dela? Como que ela se alimenta? Como que ela dorme? Qual é o nível de estresse dela? Psíquico, social, porque os estressores se somam, né? Então, eu acho que isso é bom para esclarecer para a galera também. Você quer complementar?
Não, acho que o Ramon falou muito bem, a respeito dessa questão aí. Na questão de montagem de treino, eu sempre prevejo, quantos dias na semana que meu cliente vai treinar. E eu avalio sempre sessão a sessão. Eu gosto muito de utilizar, as bases tradicionais do treinamento. Eu não gosto muito, não que não seja válida, a literatura prova isso, por exemplo, alguns métodos avançados de treinamento igual hash pause, drop set e tudo mais, são métodos válidos. Eu particularmente, eu prefiro não usar eles, porque eu gosto mais da periodização tradicional mesmo, né, Legal. zona de repetições com uma intensidade mais bem Eu sou determinada. igual a você. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.